Nós estamos vindo aí de uma série de mensagens, chamada, o título da série é Direct, Exposições em Tiago. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que é sabedoria. Nós temos conversado versículo por versículo de Tiago. Então quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. Tenho desafiado os irmãos a anotarem. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da liberdade, com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, veja que ela está entre aspas, não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da bendita palavra do Senhor e pedimos que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações nessa noite. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Te pedimos assim, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18. Tiago vai nos falar sobre a questão da sabedoria. É interessante, irmãos, que nós vivemos num tempo onde nós somos muito impressionados pela fala. Nós julgamos os sábios de nosso tempo como pessoas que falam muito bem. Hoje todas as profissões que envolvem a questão da oratória, elas estão em alta. Por quê? Porque nós somos uma sociedade que valorizamos o que as pessoas falam e a forma como elas falam. E muitas vezes nós dizemos, quem são os sábios? Ora, os sábios são aqueles que falam bem. Mas Tiago vai desconstruir essa lógica que nós estamos acreditando. Tiago vai fazer nesse texto aqui de Tiago 3, um claro contraste entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Meu irmão, não se engane, o mundo tem uma sabedoria para te vender. O mundo tem uma sabedoria para te oferecer que é totalmente o contrário da sabedoria de Deus. E Tiago mais uma vez vai dizer o seguinte: você quer conhecer alguém sábio, que o demonstre por seu bom procedimento. Os irmãos já perceberam isso ao longo das nossas conversas sobre Tiago, que Tiago está muito preocupado com a prática. Mais uma vez Tiago vai dizer, vocês querem saber quem é sábio? Não tem a ver com o que conhece, não tem a ver com o que fala, mas tem a ver com aquilo que faz. A sabedoria do mundo, ela é estética, ela é pautada no que nós vemos, mas a raiz é a inveja amarga e a ambição egoísta. Por fora a sabedoria do mundo é bonita, mas por dentro ela é horrorosa. E sabedoria, irmãos, é um assunto tão importante, que foi o pedido que Salomão fez, quando Deus disse que ele poderia pedir qualquer coisa. Se coloque no lugar de Salomão, e Deus dissesse para você, fulano, escolhe o que você quiser. Pensa um pouquinho, o que você escolheria? Pensou? Talvez uma casa melhor? Quem pediria uma casa melhor? Ninguém? Vocês têm medo, né? Quando o pastor pergunta aqui na frente, vocês ficam com medo de estar errado, né? Não tem problema não, quem pediria uma casa melhor? Se Deus chegasse para você e dissesse o que você quer, eu pediria uma casa melhor. Quem pediria?
Eu acho que eu pediria, viu? Quem sabe? De preferência um condomínio fechado, né, filho? Mais seguro. Os irmãos não queriam, não? Uai, só se você for bobo, né? Se você não quiser e Deus aparecer para você, manda Ele dar para mim, então. Se você não quer, eu quero. Um carro melhor. Quem talvez pediria para Deus um carro melhor? Ah, vocês pediriam o quê? Ninguém pede carro. A Bela pediria um carro melhor. O que vocês pediriam? Quem pediria a cura de um parente? Ó, melhorou, hein? Quem pediria um boy? Um boy? Um namorado? Tem gente que pediria, que eu sei, hein? Tá orando aí, tem um tempo. Ninguém? Quem pediria uma namorada? É por isso que vocês estão todos solteiros, vocês não pedem. Uma cambada de jovens na igreja, tudo solteiro, mas não pede. Quem pediria por um casamento? Ó, o Marcos até aleluia. Levanta o pé, Marcos. Fato é, irmãos, que todos nós dificilmente pediríamos o que Salomão pediu, que é sabedoria. Vamos falar a verdade. Se Deus chegasse para a gente e dissesse, pede alguma coisa. Ah, Senhor, eu quero sabedoria. Dificilmente algum de nós pediria isso. O que é sabedoria? Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Muito se fala sobre sabedoria, mas muitas vezes a gente não define. Eu entendo sabedoria como o uso correto do conhecimento. Conhecimento você adquire em qualquer lugar. O uso desse conhecimento você não acha. Você certamente já teve um professor muito bom, pós-doutor, mas ele abre a boca e você não entende nada. Ele sabe muito, mas ele sabe para ele. Ele não sabe, de alguma forma, usar o conhecimento que ele tem. Isso que penso que é sabedoria. Sabedoria é eu saber usar de uma maneira correta o conhecimento que adquiri. Usando a linguagem de Tiago, é praticar corretamente o que aprendeu. Isso é sabedoria para Tiago, é aplicar corretamente aquilo que você aprendeu. Tiago vai nos dar nesse texto 3 avisos sobre a sabedoria. Preste atenção. 3 avisos sobre a sabedoria. Vamos ler juntos qual é o primeiro aviso que Tiago vai nos dar sobre a sabedoria? Vamos juntos? A sabedoria é testificada em nosso dia a dia. Foi ruim, hein? Vamos juntos o versículo 13 agora para ver se melhora. Vamos lá? Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Primeira coisa, o primeiro aviso que o Tiago vai nos dar sobre a sabedoria é que ela é testificada em nosso dia a dia. Ele começa fazendo uma pergunta: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Talvez na igreja lá que Tiago estava perguntando isso, ou nas igrejas, um se levantava e dizia, eu sou, o outro se levantava e dizia, eu também sou sábio. Tiago responderia que o demonstre pelo seu bom, que irmãos? Procedimento. É no bom procedimento que nós demonstramos a nossa sabedoria, por meio das obras praticadas com humildade. Não é o discurso do que se diz, sabe o que conta, mas é o seu bom procedimento. Você nunca vai conhecer alguém que é reconhecido como sábio, que não tenha um bom procedimento na sua vida. Você conhece alguém assim? O fulano é sábio, mas a gente sabe que ele faz um monte de coisa errada, mas ele é muito sábio. Você já escutou isso? Isso não existe. Porque a sabedoria de alguém, ela precisa ser testificada no seu dia a dia. Um bom exemplo que temos de alguém que começou com sabedoria, como eu já disse, inclusive no início do sermão, é Salomão. Ele foi humilde e reconheceu que não daria conta de governar Israel sem a sabedoria de Deus. Embora nós sabemos que Salomão terminou o seu reinado muito mal,
Ele começou muito bem. Aliás, abre parênteses, aqui vai um ensinamento. Para Deus não importa só como a gente começa, importa também como a gente termina. A vida não é um tiro de 100 metros, a vida é uma maratona. Eu preciso pensar como eu começo, mas também como eu termino. E em 1 Reis, capítulo 3, versículos 5 a 13, a gente tem esse episódio entre Salomão e Deus. Olha lá, em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho. À noite, lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu fostes muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele e lhe destes um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo, olha lá, um coração cheio de discernimento, de sabedoria para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez, o que aconteceu? Agradou ao Senhor. Irmãos, quando a gente ora certo, Deus se agrada. Olha que interessante. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isto e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual você durante toda a sua vida. Uau! Já pensou? Já pensou? Você pediu certo, Salomão. Você está começando certo. Eu vou te dar mais do que você me pediu. Você me pediu discernimento, você me pediu sabedoria, você não se preocupou com riqueza, mas eu vou dar a você riqueza e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Só que tem um porém, irmãos: a sabedoria é algo que precisa ser praticado. O dia que você se achar sábio, você vai cair nos maiores erros da sua vida. O dia que você olhar para você e se achar, olha, eu sou o Salomão do século 21. Pensa no homem sábio, pensa numa mulher que domina, tem discernimento, sou eu. Porque a sabedoria não é um lugar que a gente acessa. Então, a sabedoria não é como eu ir até esse teclado e aí quando eu chego aqui, eu digo: agora eu sou sábio. A sabedoria é um caminho que eu vou trilhando todo dia, e é como se eu nunca a alcançasse. E aí todo dia eu vigio muito para que eu não deixe de ser sábio. Todo dia eu vigio muito para que eu não tome uma decisão precipitada. E é interessante que logo depois Salomão foi testado na sua sabedoria. E ele lida com aquela questão muito bem. Isso está nos versículos ainda no capítulo 3 de 1 Reis, mas já nos versículos 16. Olha que interessante o que vai acontecer com Salomão. Tenta entrar na história, tá bom? Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei, diante de Salomão. Uma delas disse: ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz a um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz a um filho. Estávamos sozinhas e não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Já pensou? Então ela se levantou no meio da noite e
pegou o meu filho, enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho, o morto é o seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim, elas discutiram diante do rei. Consegue, irmãos, imaginar essa cena? Entra no texto. Você que é mãe, esse discutia diante do rei, você acha que era uma conversa amigável? Alguém roubou o seu filho durante a noite, trocou as crianças, e agora diz que o teu filho está morto, sendo que você sabe que é o filho da outra que está morto. O rei disse: esta afirma, meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: traga-me uma espada. E trouxeram-lhe. A ideia de Salomão. Ele então ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade para um e metade para outro. Já pensou? Que estratégia, hein? Tá bom, então se ninguém fala de quem que é o filho, corta no meio, metade para um, metade para outro. Parece uma coisa meio genocida, né? Mas a gente vai perceber que é uma estratégia de Salomão. Olha lá que interessante. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua, cortem-na no meio. Aí o Salomão matou a charada. Porque a mãe verdadeira não ia permitir que seu filho fosse cortado. A outra, que sabia que o seu filho estava morto, disse: é isso mesmo, corta no meio, metade para mim, metade para ela. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem à primeira mulher, porque ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Sabedoria que é testificada no dia a dia, sabedoria que é testificada naquilo que fazemos. Mas vale lembrar que Salomão não terminou bem. Salomão não terminou como um homem sábio, porque sabedoria não é um lugar que a gente chega, sabedoria é um jeito que a gente vai. O dia que a gente achar que chegou na sabedoria, nós vamos errar. Amou mais as mulheres e posses do que a Deus. A Bíblia, irmãos, traz inúmeros exemplos de tolices que homens cometeram, porque não permitiram que a sabedoria fosse testificada no seu dia a dia. Como está, irmão, o seu procedimento? Você é sábio nas suas falas? Você é sábio nas suas decisões? Como as pessoas que estão à sua volta classificariam você? Você é alguém que demonstra essa sabedoria no seu dia a dia. A sabedoria de Deus que está sobre você, o Espírito de Deus que ministra em você, está derramando e derramado sobre as pessoas que te cercam. Há alguém sábio entre vocês que o demonstre por seu bom procedimento. Amém, meus irmãos? Segundo aviso que Tiago nos dá sobre a sabedoria, podemos ler juntos? Cuidado com a sabedoria do mundo. Cuidado com a sabedoria do mundo. Olha os versículos 14 a 16. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Tiago começa ensinando que o sábio, de acordo com o mundo, tem inveja e ambição egoísta.
E se gloria disso e nega que isso seja verdade. Tiago vai nos ensinar algumas coisas sobre a sabedoria do mundo. Tiago nos ensina a origem da sabedoria do mundo, o que produz a sabedoria do mundo e o resultado disso. Tiago nos ensina que a sabedoria do mundo tem uma origem. De onde vem a sabedoria do mundo, irmãos? Ela não vem de onde? Não vem dos céus, versículo 15. Ele começa nos dizendo, e coloca a sabedoria do mundo entre aspas, como algo que na verdade não existe. E ele afirma que a origem da sabedoria do mundo, ela não vem dos céus. E complementa, ele diz que a sabedoria do mundo, ela é o quê? Terrena, ela não é o quê? Espiritual, e ela é demoníaca. Veja que a sabedoria que vem do mundo não vem dos céus. O que esta sabedoria produz? O que ela produz? Inveja e ambição egoísta. Duas coisas que Satanás adora: inveja e ambição egoísta. Por isso que essa sabedoria não vem de Deus. Ela é demoníaca. Qual é o resultado dessa sabedoria, irmãos? Versículo 16. Confusão e toda espécie de males. Irmãos, veja, isso é muito sério, que o diabo trabalha para moldar a nossa cultura. Irmãos, nós não podemos nos esquecer disso, nós estamos em uma batalha espiritual. O diabo está moldando toda uma cultura, e aqui eu não estou demonizando a cultura. Mas a gente também não pode se esquecer que o mundo jaz no maligno. Nós precisamos discernir essa cultura. Olha o que Paulo vai nos dizer em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Veja que o mundo tem um padrão. Veja que o mundo tem uma conduta, o mundo tem uma sabedoria, que não vem de Deus. Mas transformem-se pela o que, irmãos? Renovação da sua mente, metanoia, mudança de mente, de vida, para que sejam capazes de experimentar o que? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é, irmãos, o grande problema? Quando nós falamos da sabedoria que vem do mundo, sabe qual é? É que o diabo é o pai da mentira. A sabedoria do mundo, ela vem muito bem embaladinha. Presta atenção nisso. A sabedoria do mundo, ela não vem como uma coisa escancarada. Ela vem velada. Ela vem com aquilo que Tiago vai dizer como uma isca. Porque ele é o pai da mentira, ele sabe mentir. Ele sabe vender para nós uma sabedoria que não vem de Deus. Os convites da sabedoria humana vêm disfarçadas de coisas boas, mas o resultado é desastroso. O homem tem conhecimento, dinheiro, poder, ciência, mas é um ser corrompido e mau, mais amante de si mesmo do que de Deus. A sabedoria, irmãos, do mundo ou humana, não é capaz de resolver os problemas do mundo. Tiago, irmãos, deveria ser lido em todos os aspectos políticos de nosso país. Porque não é a sabedoria dos homens que vai salvar a nossa nação, só pode ser salva pela sabedoria que vem de Deus. Não é nenhuma ideologia política que salva a nossa nação, é o Evangelho. E estamos num país totalmente polarizado, porque nós achamos que é a direita que vai salvar o Brasil. Outros acham, não, é a esquerda que vai salvar o Brasil. Aí o de cá chama de lá de mortandela, o de lá chama de cá de coxinha, e fica aquela loucura.
Como se a gente acreditasse que a sabedoria do mundo possa mudar o mundo. O que muda o mundo é o Evangelho. O que muda as pessoas é Cristo Jesus. Só tem um jeito do Brasil mudar: se render aos pés de Cristo Jesus. Nenhuma ideologia pode salvar o nosso país. O que pode salvar é o Evangelho. Por isso, acredito, se não me engano, foi Bill Hybels que disse que a igreja é a esperança do mundo. É isso mesmo. Tiago diz que a sabedoria humana não pode salvar o mundo. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. Por isso, cuidado com os convites que você recebe. Eles podem parecer bons e sábios, mas eles não são os de Deus. Se pergunte sempre, meu irmão, o que Deus pensa sobre isso? O que a palavra de Deus nos ensina? Hoje, irmãos, nós tomamos a maioria das decisões sem perguntar o que a palavra de Deus nos orienta. Sabe qual é o resultado disso? Nós sofremos. Só porque nós não obedecemos a palavra de Deus. Quero te dar 2 exemplos muito rápidos. Primeiro, sociedade ou aliança. A Bíblia já falou, cuidado com o tipo de gente que você faz aliança. Ninguém escuta. Aí abre uma empresa com qualquer pessoa. Daqui a pouco está todo enrolado, simplesmente porque não ouviu a palavra de Deus. A Bíblia já disse, cuidado com o que a gente chama hoje de agiotismo. O que eu já vi de crente pegando dinheiro com agiota, e gente que depois eu como pastor tive que ir lá ajudar, porque senão ia matar a família, não está escrito. A Bíblia já falou sobre isso há muito tempo, mas nós preferimos sofrer. Toda vez, meu irmão, que você for fazer alguma coisa, você tem que perguntar o que a palavra de Deus diz sobre isso. É rentável, vai dar dinheiro, mas o que a palavra de Deus diz sobre isso? Porque a sabedoria do mundo, ela vem disfarçada, hein? O embrulho é bonito, mas quando você abre é desastroso. Cuidado. Tome isso para a sua vida, toda vez que você for tomar uma decisão. O que a palavra de Deus diz sobre isso? O que a palavra de Deus nos orienta sobre isso? E qual é o resultado dessas vezes que nós tomamos as decisões sem Deus? Tiago já falou, confusão e espécie de males. É só confusão, é só tumulto. Os jovens falam muito isso, né? Uma vez na outra igreja, tinha um monte de adolescente lá falando de menino. Aí eu cheguei para uma adolescente e falei, e você, não está namorando? Ela falou, pastor, homem é só tumulto, eu não quero nem saber de menino na minha vida. Tiago diz que quando a gente começa a ceder aos convites da sabedoria do mundo, no final é confusão, no final é tumulto. Só porque muitas vezes nós não obedecemos a palavra de Deus. Terceiro aviso sobre a sabedoria que Tiago nos dá é busque a sabedoria. Busque a sabedoria. Eu não alterei ali, me perdoem. Mas o terceiro aviso sobre a sabedoria é busque a sabedoria de Deus. Busque a sabedoria de Deus. Versículos 17 e 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas a sabedoria que vem do alto é o que, irmãos? Antes de tudo ela é o quê? Pura. Depois o quê? Pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Terceiro aviso sobre a sabedoria. Busque a sabedoria que vem de Deus. Tiago descreveu a sabedoria do mundo. Agora Tiago vai descrever a sabedoria que vem de Deus, contrastando com a sabedoria do mundo. Olha que interessante o que Tiago vai fazer.
Olha lá como é que é a sabedoria do mundo. Nós vimos que a origem dela é aonde, irmãos? Não vem dos céus, não é? Ela é terrena, ela é demoníaca e tal. Olha a sabedoria de Deus, versículo 17, ela vem de onde? Do alto. O que ela produz? Só coisas boas, a gente vai ver o que são essas coisas boas. E a sabedoria de Deus, qual é o resultado dela? Aqui tem confusão, aqui tem tumulto, aqui tem toda espécie de males. E na sabedoria de Deus? Paz. Enquanto, irmãos, na sabedoria do mundo nós experimentamos confusão, na sabedoria de Deus nós experimentamos paz e bons frutos. Tiago vai listar alguns desses frutos da sabedoria. Primeiro ele vai dizer que a sabedoria de Deus, antes de tudo, ela é o quê? Pura. A sabedoria de Deus, ela é incontaminada, sem qualquer defeito moral. A sabedoria que vem de Deus nos conduz à pureza de vida. Enquanto o convite da sabedoria do mundo é para o pecado, porque a sua origem é demoníaca, o convite da sabedoria de Deus é para a pureza. Ela é pura. O outro fruto da sabedoria que vem de Deus, Tiago vai nos dizer que ela é o quê? Pacífica. A sabedoria divina produz paz. Enquanto a sabedoria do mundo produz guerras e divisões, a sabedoria que vem de Deus produz paz, porque Deus é um Deus de paz. Toda vez que você vê uma confusão, tenha uma certeza, Deus não está ali. Porque Deus é o Deus da paz. E o Deus de paz esmagará a Satanás com o seu poder sobre os nossos pés. O Deus de paz. Sabedoria de Deus, Tiago vai nos ensinar também que ela é amável. Talvez a sua versão aí esteja como indulgente. Traz a ideia de cheio de consideração, moderado, gentil. Trata-se da atitude de não criar conflitos e nem comprometer a verdade para manter a paz. Alguém sábio é alguém gentil, sem ser fraco, mas ele é amável. Outro fruto da sabedoria que vem de Deus é que a sabedoria que vem de Deus é o que, irmãos? Compreensível. É ser uma pessoa de fácil acesso, uma pessoa comunicável. É ser como Jesus. Gente sábia, gente que caminha com Deus, é uma pessoa de fácil acesso. Tiago continua nos ensinando que um outro fruto é que a sabedoria que vem de Deus, ela é o que, irmãos? Cheia de misericórdia. A palavra misericórdia, eu gosto da definição de que misericórdia significa lançar o coração na miséria do outro. Misericórdia é lançar o coração na miséria do outro. Quem é sábio aos olhos de Deus é cheio de misericórdia, ele socorre os necessitados que estão à sua volta. Ele abençoa as pessoas que estão à sua volta. A sabedoria que vem de Deus, ela é cheia de quê, irmãos? Agora, bons frutos. A sabedoria de Deus, ela é prática, ela muda a vida e produz bons frutos para a glória de Deus. O próprio Jesus nos disse que pelos frutos conhecereis que sois os meus discípulos. Que tipo de fruto você tem gerado? São bons frutos? São frutos que glorificam a Deus? Olha o fruto da sabedoria. Ela é o que, irmãos? Imparcial. Nós temos a falsa ideia de que o sábio precisa ter um lado, de que o sábio precisa ter apenas um lado, apenas uma opinião, mas o fruto da sabedoria que vem de Deus, ela é imparcial, né? O sábio, aquele que tem a sabedoria de Deus em você, o sábio julga conforme a verdade, não conforme a pressão ou conveniência. O sábio, ele é imparcial, ele está sempre pela verdade.
Ele não fica de um lado ou de outro, ou gente que joga aqui, mas daqui a pouco ele joga aqui também. Ele joga de acordo com o time que está ganhando. Não, o sábio é imparcial. Ele não tem lado. Não tem conveniência. A sabedoria que vem de Deus, ela é, por último, que irmãos? Sincera. Sem fingimento. Alguém sábio é alguém sem hipocrisia, é ser o que é. Mas lembra, hein? Tem que ter tudo aquilo ali. Tem que ser sincera. A sabedoria de Deus, ela é sincera, mas ela é amável, viu? Tem gente que diz assim: eu sou sincero, dou a quem doer. Cuidado. A sabedoria que vem de Deus e que nos faz sinceros, nos faz ser amáveis, nos faz ser cheios de compaixão, me faz pensar como o outro recebe o que falo. O que tiver que falar eu falo, é mesmo? Será que é assim a sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus não é cheia de misericórdia, de bons frutos, ela não é imparcial. No versículo 18 ele vai dizer que o fruto da justiça semeia-se em paz, ou seja, justiça e paz caminham juntas. Os pacificadores semeiam paz. Muita gente, irmãos, quer fazer justiça, mas sem paz. Muita gente quer fazer justiça, mas quer fazer confusão. O que Tiago está dizendo é: a sabedoria que vem de Deus, a justiça que vem de Deus, ela produz uma coisa. Que coisa é essa? Paz. É possível sermos justos, mas em paz. Veja, irmãos, quanta coisa boa a sabedoria de Deus gera em nós. É verdade ou não é? Sabedoria do mundo, tumulto, confusão. Sabedoria de Deus, um montão de fruto bom. Um montão de coisa boa. Por isso que a Bíblia diz: busque a sabedoria que está em Deus. Por isso, meu irmão, peça a Deus sabedoria todos os dias da sua vida. Tiago já nos ensinou no capítulo 1, no versículo 5, a pedirmos a Deus sabedoria. Os irmãos lembram, nós conversamos sobre isso. Tiago diz que Deus dá livremente a todos aqueles que pedem. Provérbios nos convida a buscarmos a sabedoria como um valiosíssimo bem. Irmãos, olha esse provérbio. Provérbios capítulo 2, se você quiser ler na sua casa todo o capítulo, é um convite da sabedoria humana para nós. Da sabedoria humana não, desculpa, da sabedoria de Deus para nós. Se procurar a sabedoria, como se procura o que, irmãos? A prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. Olha que interessante, hein? A sabedoria é como um escudo que protege quem anda com integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Se você buscar a sabedoria como quem busca a prata, a pergunta é: quem de nós busca a sabedoria desse jeito? Isso é uma coisa que nós estamos desobedecendo a palavra de Deus. Nós buscamos tudo com todas as forças de nossa vida, mas muitas vezes não buscamos a sabedoria de Deus. Eu termino nessa noite te fazendo um convite, ouça o convite da sabedoria que vem de Deus. Provérbios 1, 20 a 33, não está projetado ali. Provérbios nos relata um clamor da sabedoria. Lê na sua casa, Provérbios 1 e 2, para você aprender sobre sabedoria. E no capítulo 1, dos versículos 20 a 33, existe um clamor da sabedoria. Olha que interessante, presta atenção em mim, irmãos. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Olha o discurso da sabedoria.
Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando eu estendi a minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me de sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me clamarão, mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas não encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Preste atenção, versículo 33. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer mal nenhum. Oh, meu irmão, ouça o convite da sabedoria de Deus essa noite. Quem me ouvir estará em segurança. Mas quem não ouve a sabedoria de Deus, só colhe do que planta. Qual é a sua decisão hoje? Tiago diz: rejeitem a sabedoria do mundo e busquem a sabedoria de Deus. Meu irmão, essa semana ore mais, leia mais a sua Bíblia. A Bíblia é como um tesouro que nós cavamos e cavamos, e ela vai nos lendo, e nós a lemos, e Deus vai revelando as coisas mais podres de nosso coração, e nós vamos dizendo: Senhor, eu quero a sabedoria do Senhor, eu quero os tesouros que estão escondidos em Ti. Você vai ficar na sabedoria do mundo? E é muito sério, porque aqui diz que vai rir da nossa desgraça. Sabe por quê? Porque é só fruto do que a gente planta. É só fruto porque a gente não obedece a palavra de Deus. Não é que Deus é sarcástico, não é porque Deus é ruim, não é porque Deus é vingativo. É porque tudo aquilo que está longe da presença de Deus, que vai gerar em nós é dor, é sofrimento. Conserta a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. A sabedoria do mundo é bonita, mas ela vai acabar com você. Ela vai acabar com os teus sonhos, com os teus planos. Mas aquele que ouve o convite da sabedoria de Deus estará em segurança. Bendito, santo é o nome de Cristo Jesus. E o nome de Deus Pai é quem nos revelou essa bendita palavra. Em nome de Jesus, amém.